irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Antes de participarmos da ceia do Senhor, iremos meditar no Salmo de número 24. As crianças deverão sair agora para receber a mensagem delas também. Eu gostaria que a igreja lesse comigo esse Salmo. E com a Bíblia aberta, nós vamos expositivamente entender a mensagem desse Salmo. Convido a igreja para ler comigo, Salmo 24. Vamos juntos? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam à face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Quando eu cheguei aqui na igreja de Pinheiros, em 1996, nós tínhamos uma irmã chamada Dona Luísa, que morava aqui no Jardim de Abreu. Ela tinha mais de 90 anos e ela era cega. E todas as vezes que nós iríamos lá visitá-la e dar santa ceia para ela, ela dizia: pastor, ela me chamava de reverendo Arival, eu quero recitar o Salmo 24. E a Dona Luísa, cega, analfabeta, começava dizendo: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. E aí ela, quando chegava nessa parte do Rei da Glória, era uma coisa tremenda. Aí você ia lá para visitar, saía abençoado. Você voltava feliz. A fé daquela mulher. Esse Salmo 24, ele faz parte de uma trilogia messiânica. Veja aí, por favor, volta um pouquinho. Salmo 22. Nós temos aí um Salmo de Davi, que ele fala sobre o sofrimento e a vitória do Messias. E aqui, esse Salmo 22 vai descrever o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Em outras palavras, o Salmo 22 é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23, bastante conhecido, também Salmo de Davi, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, é o bom pastor que dedica a sua vida a cuidar das suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor e nada o quê? Me faltará. E aí vocês já conhecem o resto. Tudo que nós precisamos para viver, o Salvador supre. O Salvador nos dá. Mas o terceiro salmo da trilogia está no Salmo 24, que é o salmo que nós lemos. O bom pastor, ele vai voltar para recompensar as suas ovelhas. Ele vai nos coroar. Ele vai dividir a sua glória conosco. E o apóstolo Paulo diz: se com ele sofremos, com ele também nos gloriaremos, participaremos da sua glória. E esse salmo é preciosíssimo. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, versos de 1 a 2. E o salmista Davi vai falar do primeiro privilégio que nós temos desse salmo, que é sermos mordomos de Deus, pela sua bondade.
versos de 3 em diante, do verso 3 até o versículo 6, nós temos o segundo privilégio como povo de Deus. É o privilégio que nós temos de adorá-lo por sua graça, por sua justiça e por sua misericórdia. E a terceira parte do Salmo vai do versículo 7 ao versículo 10. Essa é a parte que fecha o Salmo. E ele vai dizer que além de sermos mordomos de Deus, além de sermos adoradores de Deus, nós somos vencedores com Deus e por Deus. Amém? Então, diante dessa, como diz o pastor Hernandes, guisa de introdução, nós vamos partir agora para entender o texto. Versos 1 e 2, o texto começa dizendo: ao Senhor pertence o quê? A terra. A terra. Deus é o dono o quê? Da terra. Ele é o proprietário exclusivo da terra. E a palavra terra aqui no hebraico, irmãos, está se referindo ao planeta Terra. E eu queria que você entendesse a dimensão disso aqui, porque nós habitamos em uma galáxia, né? E nessa galáxia nós temos vários cometas. Mas galáxia igual à nossa, existem bilhões no espaço. Mas Deus escolheu a Terra. A Terra foi construída por Ele, foi formada por Ele, foi estabelecida por Ele. Veja no versículo 2 que Ele fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes, o que a estabeleceu. É um planeta azul que está solto no espaço, de tal maneira colocado que Ele consegue manter aqui um povo nessa terra. Ele mandou o seu Filho vir a essa terra para morrer em nosso lugar, para viver a nossa vida, para morrer a nossa morte, para ressuscitar e nos dar a nossa redenção. E Ele diz: ao Senhor pertence essa terra, Ele é dono dessa terra. Mas Ele completa a ideia no paralelismo e diz: e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele o quê? Habitam. Então, além da terra, tudo que está presente dentro dessa terra, dentro desse mundo, e mundo aqui é mundo habitável, certo? É a terra que é habitável, tudo que existe pertence a Deus. Eu não sei se você sabia disso, mas mesmo que você não creia em Deus, mesmo que você seja ateu, você pertence a Deus, por direito de criação. Você que é crente, você pertence a Deus por direito de criação e por direito de redenção. Redenção. Deus criou você e depois Deus comprou você, de tal sorte que você é propriedade exclusiva de Deus por direito de criação e de compra. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que daqui surge a ideia de mordomia. De mordomia. Nós somos mordomos de Deus. Tudo que existe pertence a Deus, nós não nos pertencemos a nós mesmos. Então, toda a nossa relação com Deus é uma relação de mordomo para patrão. E tudo que nós possuímos e somos nessa terra não nos pertence por direito de propriedade. E é tão interessante isso. Eu queria que você entendesse que o fato de nós estarmos na terra é porque nós fomos convidados por Deus. A terra pertence ao Senhor. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, Deus diz claramente: toda a terra é minha. Não existe 1 centímetro da terra que pertence a alguém. Tudo é dele. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque nesse conceito de mordomos, nós devemos cuidar da terra, nós temos a responsabilidade de dominá-la, de administrá-la, nós temos o mandato cultural, nós temos o mandato espiritual, nós temos que zelar dessa terra, e não somente da terra, mas do mundo e os que nele o quê? Habitam. É responsabilidade nossa como povo de Deus, é privilégio nosso poder cuidar da terra. Abra sua Bíblia, por favor.
no Salmo 50. Salmo 50. Quando Deus fala da essência do culto. E a essência do culto é nós oferecermos a Deus aquilo que Ele tem nos dado. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele faz por nós. E é tão interessante isso, porque qualquer coisa que nós ofereçamos a Deus é algo que antes Ele nos deu. Ou seja, nós não temos nada, nós não somos nada, e nós, para darmos alguma coisa para Deus, Deus primeiro precisa o quê? Nos dar. Veja no Salmo 50, versículo de 10 a 12. Vamos ler juntos? O que ele diz aí? Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Lembre-se que no Antigo Testamento oferecia-se a Deus os sacrifícios cruentos de animais e de aves. Então, Deus está dizendo, vocês querem me oferecer culto, mas os elementos do culto que vocês irão me oferecer já são meus. Veja o que Davi diz lá em 1 Crônicas 29, versículo 14. 1 Crônicas 29, versículo 14. Ele vai nos ensinar algo preciosíssimo aqui. 1 Crônicas 29, versículo 14. Ele diz assim, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? E a segunda parte, o que ele diz? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, irmãos, presta atenção. O maior privilégio, ou um dos maiores privilégios que nós temos, que o bom pastor nos concede, que Deus nos concede, é o privilégio da mordomia. Somos administradores de Deus. E a única coisa que Deus requer dos seus dispenseiros, dos seus mordomos, é que cada um seja encontrado o quê? Fiel. Fiel. Mas em segundo lugar, segunda parte do Salmo, que começa aí no versículo 3 e vai até o versículo 6. Ele começa com a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Presta atenção que aqui há uma analogia. Adorar a Deus é subir, é levar-se, é ir à presença do rei, é entrar na sala do trono. E se você observar aqui, Jesus Cristo, ele está assentado no trono da cidade celestial de Sião. Veja lá no Salmo 12, volta um pouquinho atrás e veja o que Deus declara para a gente aqui. Salmo, capítulo 2, versículo 6. O que diz aí? Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quem é esse rei? É Jesus. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje o que te gerei. E aí ele está dizendo assim, quem é que tem o privilégio, a honra de poder entrar na presença do rei e adorá-lo e cultuá-lo? Existem 4 virtudes que são exigidas aí. Quais são essas 4 virtudes? Vamos ver? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Primeiro, o que é limpo de mãos. O que é que significa isso? Limpo de mãos significa conduta íntegra. Significa que aquilo que nós fazemos não vai manchar a nossa reputação diante de Deus. Mãos puras, mãos santas, mãos limpas, conduta de integridade. Segundo lugar, aquele que é puro de coração. Aliás, Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão o quê? A Deus. Terceiro lugar,
Quem é que vai subir ao monte para adorar Jesus? Aquele que não entrega a sua alma à falsidade. O que é que significa entregar a sua alma à falsidade? É praticar idolatria. É dedicar sua alma ao culto falso, ao culto pagão. É ter ídolos para si. Lembra que João termina a sua carta, 1 João, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Dedicar-se à falsidade aqui significa dividir a sua adoração única e exclusiva que deveria ser feita para Deus, para os ídolos. Mas ele termina dizendo: nem jura o quê? Dolosamente. Em outras palavras, aquele que não dá falso testemunho, aquele que não prejudica o outro através do seu testemunho. E a pergunta que eu faço: quem de vocês aqui, quem de vocês, ou todos vocês, se enquadrariam nessas 4 exigências para entrar na presença de Deus? Quem acha que está aprovado aqui, levanta a mão. Graças a Deus. Porque veja o que ele vai dizer no versículo 5. Lê comigo, versículo 5. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus na sua salvação. Presta atenção que o salmista está dizendo que o verdadeiro adorador a Deus não é aquele que entra na presença de Deus por justiça própria. Ele precisa receber a justiça de Deus. E essa justiça de Deus está em Cristo Jesus. E somente por Jesus, pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, nós podemos adorar a Deus. Aquele que não cometeu pecado, fez-se pecado por nós, para que através do seu sacrifício, a sua justiça fosse imputada a nós. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Paulo começa dizendo, versículo 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor dos judeus, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Lê comigo, o versículo 3 e 4, o que é que diz? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Eu jamais terei mãos limpas, eu jamais terei coração puro, por minhas próprias forças, se o sangue de Jesus Cristo não purificar de todo o quê? Todo pecado. Somente Jesus Cristo, através da sua justiça, pode fazer de mim, de você, adorador verdadeiro. Eu só posso entrar na presença do Rei, eu só posso entrar na sala do trono, porque Jesus foi lá e entrou primeiro. E Ele abriu esse caminho através do seu sacrifício e nos transformou em verdadeiros adoradores e nos transformou em sacerdotes de Deus. E o que eu acho bonito aqui, irmãos, no Salmo 24, Salmo 24, esse Davi é extraordinário. Ele diz assim, este obterá do Senhor, ou receberá do Senhor, a bênção. Que bênção é essa? A bênção da salvação, a bênção da justiça de Deus em Cristo Jesus. E é tão bonito isso, a justiça do Deus, da sua o quê? Salvação. E isso vai nos transformar em geração. Veja no versículo 6. O que é que ele diz aí? Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Que coisa linda isso aqui. Buscar a face é ter uma audiência com o rei. É entrar na sala do trono.
E ele vai dizer aqui, vai usar a figura não de Israel, mas de Jacó. E você vai se lembrar que Jacó foi um homem que viu Deus o quê? Face a face, lá em Betel. Você vai descobrir aqui que para ver a face de Deus, do Deus de Jacó, Jacó teve que lutar contra os seus pecados, contra os seus defeitos. E a verdadeira geração de adoradores são iguais a Jacó, que estão debaixo da justiça de Cristo, que foram transformados pelo poder de Jesus. Não existe adorador com méritos próprios para estar na face de Deus, para estar na presença de Deus. Então, irmãos, o sacrifício de Cristo para nós nessa noite nos traz a memória que o nosso Deus é o Deus de Jacó. E que nós não temos condições morais, espirituais, de caráter, para estarmos na presença de Deus, se não for através do sacrifício de Cristo. Mas em terceiro lugar, a terceira parte do Salmo vai dos versos 7 aos versos 10. E ele começa dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o quê? O Rei da Glória. Jesus, quando foi montado no jumento em Jerusalém, o povo se reuniu e cantou Hosana ao filho de Davi. Vocês se lembram disso? Mas foi lá em Jerusalém que ele foi rejeitado, que ele foi morto, crucificado, sepultado. E agora, ele não é mais o rei homem, ele agora é o rei o quê? Da glória. E aqui a ideia é a seguinte: Jerusalém agora precisa abrir as suas portas, levantar os seus portões, para que entre o quê? O Rei da Glória. Porque o Rei da Glória vai voltar. E se ele veio em humildade, em humilhação, ele vem agora em glória, majestade e poder. E ele vem para quem? Ele vem para os seus mordomos, para os seus adoradores. E é tão interessante esse texto, porque ele vai colocar aqui a expressão Rei da Glória 5 vezes. E o que esse Rei da Glória vai fazer, vai trazer para o seu povo? É a glória. E o que é a glória? É a herança, é o reconhecimento, é o compartilhar da vitória. Abra a sua Bíblia, por favor, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva, o quê? Esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E Ele nos regenerou para uma herança, o quê? Incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para se revelar quando? No último tempo. Que último tempo é esse? Quando o Rei da Glória vier. Ele virá para compartilhar conosco a sua glória. Nós seremos glorificados. Nós receberemos a natureza de Cristo. Nós seremos coparticipantes da natureza dele, de forma perfeita, porque assim como ele é, nós o veremos. E nós seremos semelhantes a ele na sua natureza. Nós seremos glorificados. Por isso que o salmista diz, Davi está aqui dizendo, gente, levantai a porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória.
Nós temos que estar preparados para essa vinda, nós precisamos estar preparados para receber essa glorificação. E ele vai colocar isso no versículo 6 aí de Pedro, ele diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais constritados por várias provações. Lê comigo, versículo 7, o que é que diz? Para que, confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E essa revelação aqui é a segunda vinda de Jesus Cristo. Embora nós estejamos passando por provações necessárias, provações temporárias, creia, meu irmão, que o Rei da Glória vai vir, e o Rei da Glória vai compartilhar conosco a sua glória. E ele virá, como diz o salmista aqui, volta lá, ele diz assim: quem é o Rei da Glória? No versículo 8. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória, sabe quem é? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Ele virá. E todos os nossos inimigos, e todos os seus inimigos, que já estão destruídos, despojados de toda a autoridade, eles serão definitivamente vencidos. E você vai desfrutar dessa vitória, você vai compartilhar dessa vitória. Porque esse Senhor que virá, forte e poderoso, no versículo 10, veja o que ele diz aí: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E o que significa o Senhor dos Exércitos? Está lá em Apocalipse capítulo 19, os exércitos do céu, todos os anjos, todos os querubins, serafins, todos aqueles que estão à disposição do Rei da Glória, que é o Senhor Jesus, virão. E nós participaremos desta vitória final, conclusiva da nossa vida. Amém? Então, 3 privilégios que Deus está dando para a gente nessa noite, como povo de Deus. Louve a Deus porque você é um mordomo dele. Louve a Deus porque você é um adorador dele. Louve a Deus porque você está com ele na vitória. Graças a Deus que em Cristo Jesus nos dá a vitória. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, os filhos de Deus, nós podemos dizer, na linguagem de Wiersbe, pertencemos a 3 mundos. O mundo da criação, que está ao nosso redor. O mundo da criação no qual nós estamos inseridos. Mas o Filho de Deus pertence também ao mundo da nova criação, que não está ao nosso redor, mas está dentro de nós. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós somos regenerados. Deus reina dentro de nós. Mas em terceiro lugar, os filhos de Deus pertencem também ao mundo que há de vir. Novos céus e nova terra. E nesse lugar, Deus enxugará dos olhos toda a nossa lágrima, todas as nossas tristezas, todos os nossos sofrimentos. Então nós temos que dizer como Davi, no final desse salmo, ou como está lá em Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, nós nos curvamos diante de Ti, diante de tanta graça, diante de tanta bondade. Somos Teus mordomos, somos Teus sacerdotes, adoradores, por causa da Tua graça que nos remiu em Cristo Jesus. E Deus, nós somos mais que vencedores, Pai. E a nossa vitória não se limita às coisas desta vida. Porque se a nossa esperança em Ti se limitasse a essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa fé está por vir. A nossa vitória será desfrutada plenamente na eternidade com o Senhor. Renova o coração da Tua igreja nessa noite. Renova a esperança da Tua igreja. Anima o Teu povo para as lutas da vida, Senhor.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.